sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Nós vamos começar o programa de hoje com uma ponderação. O governo Mitidieri disse em entrevista à imprensa que não vai devolver os 14% que foram retirados dos salários dos aposentados porque não havia prometido isso em campanha. Na realidade, acreditamos que não se trata de promessa de campanha, se trata de bom senso. Esperamos que isso realmente venha a ser discutido e que o novo governo mantenha o compromisso com a retomada da carreira e o pagamento do piso do magistério. É bom lembrar que o Sintese, como defensor do direito de professores e professoras, não vai desistir até que esses direitos sejam estabelecidos. Isso posto, sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar, TV Sintese. No último dia 10 de fevereiro, muito conhecido como ontem, o Partido dos Trabalhadores completou 43 anos. Em alusão a essa data tão expressiva, o Cine Resistência de hoje traz o mini documentário Lula Presidente, da perseguição política à esperança renovada. No escurinho do cinema. Esse breve documentário narra os principais eventos, desde a perseguição política sofrida por Lula em 2018 até sua grande vitória eleitoral em 2022. Lula foi incansável na luta para enfrentar a sua condenação injusta e prisão. O povo foi firme no movimento de resistência que se seguiu em Curitiba. E com a recuperação dos direitos políticos de Lula, a sua candidatura à presidência da República foi construída pela maior campanha participativa da história. A verdade, o amor, a união e o povo brasileiro venceram com Lula presidente. Esse mini documentário está disponível no YouTube. Assista e se emocione novamente. No escurinho do cinema. Agora, vamos ao nosso quadro, Nossa Luta de Cada Dia. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Tudo bem. Professor Roberto, vamos começar o nosso bate-papo fazendo uma análise do atual cenário, das investidas golpistas, a reação da população. Como você analisa esse momento em que o Brasil está vivendo? Nós vivemos um cenário de muita instabilidade política, né? O grupo chamado bolsonarista ou extrema-direita estão tentando assaltar o poder de qualquer forma, né? Questionar o poder popular que o povo brasileiro instituiu no processo eleitoral, que é de extrema gravidade, né, esse momento. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a sociedade não aceita mais o retrocesso. Nós vivemos um cenário de 21 anos de ditadura militar, onde nós podemos vivenciar, o povo brasileiro, todo tipo de atrocidade, de ataque aos direitos humanos, aos direitos individuais e coletivos do povo brasileiro, que nós não queremos mais esse retrocesso. Então, nós esperamos que o que ocorreu no início desse ano em Brasília não ocorra nunca mais. E, para isso, é fundamental o fortalecimento das instituições democráticas. O Estado democrático ele é importantíssimo, porque nós estamos hoje aqui tratando da pauta do sindicato, tratando das lutas do sindicato, porque nós vivemos numa democracia. Numa ditadura isso seria impossível de acontecer. Então, a gente vê com muita preocupação o momento, mas ao mesmo tempo a gente precisa avaliar que pode resultar num processo de amadurecimento da população como um todo, das instituições e dos cuidados que precisa ter. Porque eu entendo que houve, de certa forma, uma negligência dos órgãos competentes durante os acampamentos que ocorreram pós o processo eleitoral. Houve tipo, não vai dar em nada, vamos deixar acontecer. E não é assim. Uma vista grossa até, né? Uma vista grossa. Não é assim.
se a democracia está sendo atacada, se o Estado Democrático de Direito está sendo atacado, se as liberdades democráticas estão sendo questionadas, precisa ter uma reação. Porque se não é a democracia, seria o quê? O retrocesso da ditadura, como os grupos bolsonaristas defendiam? Ou seja, um ataque à esquerda, àqueles que defendem as liberdades democráticas, isso é muito grave. O que ocorreu é muito grave. E nós precisamos resistir a tudo isso, denunciar qualquer forma de ataque à democracia e esperamos que a gente possa fortalecer ainda mais o Estado Democrático de Direito. Professor Roberto, vamos falar agora sobre a audiência que teve entre o Sintese e o Tribunal de Contas do Estado. Na última terça-feira, dia 7, dirigentes do Sintese se reuniram com o Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na ocasião, entregaram análises feitas pelo sindicato no que diz respeito ao cenário financeiro dos municípios e do Estado ser favorável para a atualização do piso do magistério em 2023, sem retirar direitos. Roberto, como é que foi a recepção do Tribunal de Contas e o que o Sintese espera a partir de agora? Veja, isso é o importante da democracia, né? Ou seja, o Tribunal de Contas se reuniu a semana passada com prefeitos e com o secretário da Educação do Estado, tratando de uma série de questões, entre elas os problemas que a FAMES, a Federação dos Prefeitos, tem colocado, que dá dificuldade dos municípios de atualizar o piso em 2023, e que o sindicato solicita uma conversa ao Procurador-Geral de Contas e é recepcionado para apresentar a nossa versão, a partir dos próprios dados financeiros. O que é que nós mostramos ao Procurador? Primeiro, que há uma negligência por parte do Estado e dos municípios no cenário da política de matrícula. A gente poderia ter um cenário muito mais favorável se houvesse políticas claras, sérias, de matricular 100% das nossas crianças, dos nossos adolescentes nas escolas públicas municipais e estaduais. Segundo, mesmo com a ausência de uma política consequente de matrícula na rede estadual e nas redes municipais, o cenário financeiro não é ruim. Há um crescimento de receita significativo. Agora, em janeiro de 2023, a receita dos municípios cresceram uma média de mais de 15%. Ou seja, o que os municípios alegam no cenário de caos financeiro não se concretizou na vida real. E é isso que nós apresentamos. A outra questão que nós dialogamos com o Procurador de Contas, a necessidade do tribunal aprofundar as investigações em relação às prestações de contas do Estado e dos municípios. Os relatórios de execução orçamentária são relatórios que, pela força da lei de responsabilidade fiscal, precisam ser publicados a cada 2 meses. Eles têm muitos problemas e nós mostramos esses problemas na reunião e esperamos que a partir daqui o Tribunal de Contas possa atuar com muito mais afinco. Inclusive, ouvir o sindicato, ouvir o contraponto de uma realidade que é colocada pelos prefeitos de que há um caos financeiro nas prefeituras, por isso não pode valorizar os professores, e o sindicato mostrando a partir de dados concretos dos próprios relatórios dos municípios que há viabilidade para atualizar o piso. Isso que eu acho que é muito importante no cenário que a gente está vivendo da democracia. Como o professor Roberto colocou aqui, a reunião do Sintese com o TCE se dá após um evento entre o tribunal e representantes da FAMES, Federação dos Municípios Sergipanos, Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação e Secretaria de Estado da Educação. Nela, principalmente os representantes das redes municipais apresentaram um cenário de perda de matrículas e recursos, e a consequência disso, para eles, é a impossibilidade dos mesmos em atualizar o piso salarial do magistério de 2023. Roberto, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar aí a importância de 2 elementos, chamada pública e busca ativa. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é chamada pública, o que é busca ativa, como elas influenciam na ampliação das matrículas e, consequentemente,
no financiamento da educação? Isso, importante essa pergunta. A chamada pública, ela deve ocorrer por força da lei no início de todos os anos letivos. Então, no início do ano letivo, agora em janeiro, o Estado e os municípios deveriam fazer a chamada pública. A lei, ela diz que a chamada pública tem que ser censitária, ou seja, do mesmo modo operante que o IBGE faz, por exemplo, para fazer o censo. E de casa em casa, verificar se naquela residência tem crianças e adolescentes fora da escola, se tem jovens, adultos e idosos que não completaram o ensino fundamental, o ensino médio, para que possam matricular essas pessoas de modo a trazê-las de volta para a escola, aquelas que abandonaram por algum motivo a escola durante a sua vida pessoal. Essa é a ideia da chamada pública, ou seja, o município e o Estado criar equipes, constituir equipes e sair em cada povoado, em cada bairro, em cada residência, fazendo a chamada pública censitária. Isso é o que deveria acontecer. A maioria dos estados brasileiros fazem chamada pública desta forma. Sergipe não faz, nem o Estado, nem os municípios. Então, isso acaba gerando um número muito elevado de crianças e adolescentes fora da escola. E a gente tem agora o censo que em breve será publicado pelo IBGE e nós vamos comprovar com base no censo esse cenário de ausência de crianças na escola. A busca ativa é um processo já durante o ano letivo, ou seja, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem ou adulto que abandonou a escola precisa ter uma ação permanente, a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, para verificar o que aconteceu, porque a criança deixou de estudar. Então, porque pode ser um problema de saúde, isso cabe à Secretaria de Saúde em diálogo com a educação, isso pode ser um problema de violência contra a criança, aí cabe à Secretaria de Assistência, o Conselho Tutelar, ou seja, tem que ser uma ação articulada. Essas ações articuladas, elas não acontecem. Então, as crianças abandonam a escola e não tem uma ação articulada efetiva para que busque essa criança e que tenha uma ação permanente nas residências, de visita às residências para verificar o que ocorreu. O que aconteceu o ano passado para ter uma redução de matrícula na maioria dos municípios sergipanos? Foi feita uma orientação equivocada por parte da FAMES e da sua assessoria aos municípios de que não poderia fazer a correção do censo escolar. O Sintesa, inclusive, teve o cuidado de oficiar todos os prefeitos, alertar os prefeitos que era preciso atualizar o censo, porque nós já verificávamos no final do ano passado que ia ter perda de matrícula. Não é que perdeu matrícula, é que o censo foi informado errado. O censo é uma forma que os municípios, o Estado faz, junto ao Ministério da Educação, ele alimenta lá um banco de dados e é com base nesse banco de dados que é repassado os recursos da educação para estados e municípios. Ou seja, de acordo com o número de alunos matriculados, o município, o Estado vai ter mais recursos. Uma matemática muito simples, né, professor Roberto? Quanto mais matrícula, mais recurso. Mais recurso. E o que é mais grave na nossa avaliação? Os gestores sergipanos não estão percebendo isso, a grande maioria. Porque o sindicato alertou que se não houvesse atualização do censo no final do ano passado, ia ter perda de recurso agora em 2023. A maioria dos municípios não fizeram a atualização desse banco de dados e agora, de fato, poderiam estar recebendo muito mais dinheiro do que estão recebendo agora, mas mesmo com esse recurso a menor do que deveriam receber, o crescimento de receita ainda é significativo. É isso que nós mostramos para o Tribunal de Contas. Que dá sim para cumprir a lei do piso. Dá para cumprir a lei do piso. Por exemplo, se a gente pegar os dados do Estado no censo, nesse banco de dados lá do MEC, o Estado teve redução de matrícula pelo censo. Mas na vida real o Estado aumentou mais de 15 mil matrículas do ano passado para 2021. Ou seja, foi uma negligência na forma de atualização. Isso é perda de recurso, infelizmente. O Estado perdeu, assim como vários municípios estão perdendo. E já é o segundo ano que a FAMES e a Undime vem investindo nesse tipo de política, nesse tipo de prática, de dizer que os municípios não têm condição
de pagar a atualização do piso salarial. O ano passado a gente viu isso e esse ano de novo. Por que isso está acontecendo, professor Roberto? Veja, nos últimos anos, a FAMES fez um processo de contratação de assessoria, né? Tem uma pessoa que assessora, que não é daqui do Estado, é de fora do Estado, que assessora a FAMES, é uma pessoa que tem uma interpretação equivocada da lei do Fundeb, inclusive essa perda de recurso em função da perda de matrícula, que não foi informado corretamente ao Ministério da Educação, é fruto dessas orientações que foram realizadas em contrário ao que o sindicato defendia, e os municípios que fizeram a correção hoje estão tendo um crescimento de arrecadação significativo, porque atualizaram o seu banco de dados correto junto ao Ministério da Educação. Em relação ao debate do piso, também essa assessoria vem fazendo interpretações equivocadas, né, em contrário ao que determina a lei do piso e a própria lei do Fundeb, o que acaba atrapalhando o processo de negociação. Bem, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que os prefeitos não sigam essas orientações. Nós esperamos que os prefeitos façam os seus estudos de impacto financeiro, que isso é normal, qualquer gestor fazer, da viabilidade, sente com o sindicato para negociar. O sindicato hoje nós temos uma assessoria financeira muito qualificada, que faz os estudos da viabilidade de pagamento. Então nós, quando vamos para a mesa de negociação, a gente sabe a viabilidade de pagar de imediato, de negociar o pagamento. Então tudo isso nós entendemos que é fundamental. Negociação sempre é importante. Bom, aqueles gestores que seguem a orientação da FAMES e se recusam a negociar o piso, nós estamos adotando como estratégia judicializar, entrar com ação judicial, porque entendemos que os professores não podem ser prejudicados e não ser valorizados como manda a lei do piso salarial. E é aquilo que a gente fala sempre, né? O piso salarial, a atualização do piso não é um favor que o gestor está fazendo a professores e professoras. É uma lei e lei deve ser cumprida. O piso é uma conquista histórica dos professores brasileiros, né? Desde o Brasil, o Império, Dom Pedro II, que já tratavam da necessidade dos professores terem um piso salarial nacional. Então, tem um processo histórico de luta pelo piso. Nós conquistamos em 2008, a lei do piso é uma lei também já bastante madura, porque ela foi questionada várias vezes no Supremo Tribunal Federal e todas as vezes o Supremo disse que ela é legal, tem que ser cumprida, tem que ser executada. E nós temos, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça Sergipe, também pacificado esse entendimento, fruto dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, e todas as ações que o Sintese tem entrado em defesa dos professores, a gente tem ganho, que a gente entende como importante essa posição do judiciário brasileiro de assegurar o piso aos professores. Mas aquela coisa, a negociação sempre é o melhor caminho, porque é muito mais rápido do que a judicialização. Com certeza, diálogo é sempre o melhor caminho. Professor Roberto, vamos finalizando aqui nossa entrevista, mas eu estou sabendo que o Sintese convocou seus filiados e filiadas para uma assembleia unificada da rede estadual e redes municipais. Então fala para a gente a data, o local e o principal, a pauta dessa reunião, dessa assembleia. Isso, nós vamos estar fazendo a assembleia na próxima terça-feira, dia 14, a partir das 9 horas no Contiguiba, aqui em Aracaju. A ideia dessa assembleia é a gente fazer uma discussão desse debate do piso, da carreira, porque nós entendemos que o piso tem que ser pago sem retirada de direitos. Esse debate do fechamento das turmas do ensino fundamental e essa desresponsabilização do Estado em ofertar o ensino fundamental em Sergipe, que é um cenário gravíssimo que afeta a rede estadual e as redes municipais. Nós queremos debater o concurso público, tanto para o Estado quanto para os municípios, em função do crescimento de contratações temporárias. Ou seja, tem uma pauta muito interessante que nós precisamos debater, tirar encaminhamentos de luta também nesse campo dos aposentados, a devolução dos 14%, a luta dos aposentados do INSS, que tem uma pauta também de reivindicação junto ao INSS muito grande. Então tem uma agenda de debates e de luta que nós vamos construir. Convido a todos e todas para vir para a nossa assembleia na próxima terça, às 9 horas, no Contiguiba. Então vamos relembrar. Dia 14, próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, no Contiguiba Esporte Clube. Lá vai ter a assembleia unificada da rede estadual e das redes municipais. Professores e professoras filiadas ao Sintese participem.
Professor Roberto Silva, presidente do Sintese e também da CUT, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no TV Sintese. Vamos à luta. E vamos à luta. Boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país.